A Casa Feego apresenta Seminário sobre o livro Sexo e Destino, de autoria do espírito André Luiz através da psicografia de Valdo Vieira e Francisco Cândido Xavier, uma coprodução do GEAF. Gente, boa noite, Franciele. Vamos Boa iniciar aqui o noite. nosso estudo dessa noite. Então, boa noite, pessoal. Hoje eu vou falar, né, dando continuidade ao seminário, né, Sexo e Destino da obra do André Luiz, ao capítulo 11, psicografado, né, pelo Valdo Vieira. E a mensagem veio bem de encontro com a leitura da Cíntia, né? Estava todo mundo interligado, a espiritualidade é... E aí eu achei uma passagem na obra Encontro Marcado, que ela fala assim: emoções e pensamentos, tanto quanto as impressões digitais, variam de pessoa a pessoa. Consequentemente, determinados caminhos que nos fizeram menos felizes em outra época serão provavelmente as mais adequadas à edificação da vitória espiritual sonhada pelos entes que amamos. Então, já fica claro, né, desde o início, que os laços que nos unem, né, são bem maiores e que tudo que a gente passa nessa existência, né, na nossa fase como encarnados, né, aqui nessa vida, é uma experiência e as provas que a gente passa não são por acaso, né, se fazem necessárias para o nosso aprimoramento. E aí, Marita, né, a gente começa com a Marita, que ainda sofrendo, né, no capítulo anterior a gente viu que ela havia descoberto que era filha adotiva. E esse processo para ela já foi bastante doloroso, porque ela já se sentia diferente naquela família. E aí se vê nessa condição, né, de não sendo filha daquela família, uma pessoa que já carregava muitos dramas intimamente. Quando a gente estuda a obra, né, a gente vê o tanto que ela sofreu e ainda vai sofrer, né, nos próximos capítulos, mas assim, ela carregava sentimentos, não se compreendia em certos momentos, mas a partir do momento que ela descobriu que ela era filha adotiva, foi um pesadelo um pouco maior para ela. Então, quando ela chega na casa dela, né, sozinha, entrou-se no leito procurando recapitular os acontecimentos da véspera. Então, assim, para ela já foi um processo doloroso. E aí Marita, mirando o casario iluminado, deduziu que milhares de pessoas aí se aglomeravam, suportando talvez problemas piores ou semelhantes ao dela. Inquirindo em vão de si mesma o porquê de se encontrar tão estranhamente agrilhoada Gilberto, quando centenas de rapazes respiravam, não longe, com excelentes predicatos para lhe interessarem o coração. Marita, né, já vem com essa bagagem, né, de uma jovem sofrida, né, que tinha essa necessidade de apego, de ter alguém para confortar ela, né, já que ela não encontrava tanto esse afeto na família que ela tinha, que era um pouco, né, perdida. Ela encontrou no Gilberto a solução dos problemas dela. E a gente vê hoje, nos dias atuais, essa dependência afetiva na maioria das pessoas, né? E aí, no que nos tange, né, como pessoas e como família, né, a gente pensando no nosso círculo familiar, a gente se apega muito aos nossos entes queridos, né? Seja mãe, seja pai, seja avós, ou quem é casado, quem tem namorado, enfim. As pessoas se apegam às pessoas como o sentimento de que aquela pessoa que está no caminho nosso é a nossa salvação, é aquela pessoa que vai nos auxiliar diante dos nossos tormentos, né? E aí eu fui pesquisar um pouco sobre essa questão da psicologia, né, do entender a própria existência, e eu achei um comentário bem interessante do John Bolt, acho que pronuncia-se o nome desse ser humano. Apegar-se é um comportamento que faz parte da natureza humana. Então, assim, a gente já está condicionado a se apegar às pessoas, querendo ou não, né? A gente, desde quando a gente nasce, né? A forma como a nossa mãe nos acolhe, né?
nos cuida ali, nos coloca já na sensação, no sentimento de que tem sempre alguém a nos zelar, na nossa condição encarnada. A gente ainda não está pensando na condição do desencarnado que está nos olhando. E aí, pensando nessa condição de ter alguém e ao mesmo tempo da gente se ver não tendo, eu me lembrei muito da época do Covid, quando a gente precisou lidar com a questão do isolamento social. E as pessoas encontraram uma dificuldade muito grande, porque por mais que a gente precise ter pessoas ao nosso lado, a gente não sabe viver com as pessoas ao nosso lado, que é um drama também. E aí, né, nesse momento de pesquisa, né, para fazer o trabalho, eu encontrei uma mensagem do Kurt Cobain, que ele era um cantor, né, famoso, tinha milhões de fãs, né, que percorriam o mundo atrás dele, né, curtindo a música dele, só que ele se sentia sozinho. E assim, a Marita tinha uma família, mas não era uma família perfeita, ela também, assim, o que combinou com a necessidade dela e aumentou ainda, né, o nível de depressão que ela já passava, foi a questão de se identificar naquele momento que ela não tinha ninguém, né, que só tinha o Gilberto, que era a salvação da vida dela, que ela acreditava que ele amava ela. E aí a gente pega um cantor que tinha tudo, né, tinha dinheiro, tinha fama e tinha várias pessoas ao lado dele, mas ele sofria de depressão porque ele não se sentia presente ali também. E aí uma das mensagens encontradas em uma das suas agendas após o desencarne dele, que coloca assim: ajuda-me, por favor, alguém aí, alguém, qualquer um, Deus, me ajude, por favor. Eu quero ser aceito, estou tão cansado de chorar e sonhar, estou muito só, não há ninguém aí. Por favor, ajuda-me. Então, assim, a gente percebe, né, com o relato dele, com a descrição que ele deixou no diário dele, antes dele cometer suicídio, que por mais que a pessoa tenha pessoas ao lado dela, ela também se sente só. E a Marita, nesse momento, né, de passagem, né, de descoberta, de solidão, ela vai se fechando. E a gente não entende a necessidade dos pensamentos, e conforme a gente for estudando a obra, a gente vai percebendo também que se faz muito necessário a gente se conhecer, a gente não se tornar dependente dos outros, mas também nos permitir conhecer a ponto da gente entender o que nos faz bem, né? O que nos acrescenta nessa caminhada terrena, porque assim, se nos foi permitido voltar, que a gente faça valer a pena essa existência, né? Maria está trancada no quarto, agora na sombra, atirou-se à cama com o abandono de quem larga um fardo importuno e passou a meditar. Realinhou na memória todas as esperanças e sonhos, provas e inibições da existência curta, deitando lágrimas no linho do travesseiro. Marita achava-se realmente só, uma vez que até mesmo os dois vampirizadores do apartamento, ao que presumíamos andavam fora, ajustados ao companheiro, horas passam lentas e difíceis. Então, conforme a gente vai trabalhando os nossos pensamentos, né, a gente vai vivendo a nossa dor, a tendência é que aquilo vá piorando com o passar dos dias ou das horas, né? No caso dela, ela já chegou sozinha, ela já chegou numa casa se sentindo só, se trancou num quarto num dia chuvoso, estava tudo conspirando para ela se sentir ainda mais depressiva. E aí, às 11 horas, né, André Luiz, quando Neves e eu nos dispusemos ao socorro magnético, oramos, exorando a bênção do Cristo e o concurso do irmão Félix em benefício da moça exausta. Operamos cautelosos, reduzindo-lhe a capacidade de movimentação. Então, Marita, quando ela pegou no sono, né, na hora que ela se pôs a meditar, ela ainda estava naquele, sabe, quando a gente tem aquele sono difícil, né, que a gente fica se contorcendo na cama, vivendo os nossos próprios pesadelos. E aí, naquele momento, André Luiz acompanhando o drama daquela família e daquela jovem, né, juntamente com os outros espíritos benfeitores, se colocaram, né, à disposição para dar um passe nela. E a gente
né, nessa condição nossa, a gente nem imagina o tanto que a espiritualidade tem esse sentimento por nós, né, de zelo, de cuidado. E eu imagino que naquele momento que o André Luiz, que o irmão Félix e os demais estavam lá cuidando dela, o maior sentimento que eles tinham era de amor, né, de acolhimento, porque às vezes a pessoa no momento de solidão, ela se sente tão isolada, tão sem ninguém na vida, sem rumo, que quando ela recebe um afeto de verdade, né, mesmo que seja, né, de um plano invisível, aquilo vai acalentando as dores, né, vai acalmando. E aí eu pesquisando sobre a questão do passe magnético, eu achei numa obra chamada Terapia do Amor, uma definição que muito me emocionou na hora que eu estava lendo, né, e eu selecionei para colocar no trabalho. Os estudos de Franz Anton Mesmer acerca do magnetismo abriram novos horizontes para a pesquisa científica. Suas experiências, embora incompreendidas no início, demonstraram a ação do psiquismo sobre a moléstia. O passe terapia de amor está inserido entre os recursos capazes de auxiliar os sofredores, na medida em que lhes possibilita a absorção de novas energias capazes de restabelecer o equilíbrio físico, mental e espiritual. E aí a gente faz parte, né, desse processo da aceitação, para a gente receber aqueles fluidos, né, salutares do nosso momento de sono, quando a espiritualidade veio para nos auxiliar, a gente também tem que estar disposto a receber, né, tem que dar uma brecha ali, um momento ali, de reconhecer que a gente pode, né, não ficar preso às nossas dores também. E a espiritualidade, ela tem muito a nos oferecer nesse sentido, né? Porque eles doam com amor. E aí, continuando, iniciávamos a saída quando se liberou de nós, simpática senhora desencarnada, declarando-se mensageira do irmão Félix, que nos esperava no posto socorrista. Então, assim, a espiritualidade, quando ela vem nos auxiliar, né? No momento da Marita lá também, a gente às vezes acha que é só o nosso mentor ou anjo da guarda, né? E aí, naquele momento, sempre vem mais alguns que nos acompanham na nossa jornada, né? E aí chegou essa senhora, né, prestimosa, abraçou a paciente com jeito característico da mulher e pusemos-nos mais facilmente a caminho. Sei que Neves e ela permutaram delicadezas mudas, revelando conhecimento anterior. E aí a gente percebe, né, na hora que o André Luiz coloca, né, o jeito característico da mulher, é como se, naquele momento, não que um mentor espiritual, naquele momento ali, do sexo masculino, ele não tivesse um afeto, mas a mulher, ela tem esse laço, né, de fraternidade, de maternidade, de acolhimento, né? E aí eu imagino eu que naquele momento que ele viu ela, né, a dona Persília lá, cuidando da Marita, acolhendo ela com carinho, deixou o coração dele ali, né, aquecido e com sentimento de um amor fraterno, né, de uma pessoa que estava ali, não só como uma pessoa que conhece a história dela, mas acolhendo, sabendo que as dores que passavam no coração daquela jovem ali naquele momento ali, era muito também a necessidade de um carinho, de um amor de mãe. E Persília, contudo, não se demorou em qualquer consideração individual, mas entregue ao trabalho que a si mesma conversou com a frágil menina, encorajando-a, esforçava-se por descentralizar a atenção, apontando quadros e ocorrências de trajetos sem resultado. Por mais que a espiritualidade venha nos auxiliar, se a gente ainda fica muito preso, né, nas nossas dores, nos nossos sofrimentos, a gente ainda não vai conseguir absorver tudo que ela tem a nos dar. É o mesmo sentimento de quando a gente vai numa reunião pública e está aguardando o passe, né, no final da reunião, mas a gente não se dispõe a receber aquela energia, aquele magnetismo que está ali
que está nos dando, né, nos oferecendo naquele momento ali. Se às vezes a gente fica preso nos nossos pensamentos, ainda revoltado com alguma coisa, ele vai chegar, mas ele não vai ser tão benéfico, né, quando a gente realmente está disposto. E a dona Persília, percebendo, né, que a Marita ainda estava muito, né, presa a Gilberto, passando as perturbações dela, ela ainda não estava conseguindo ali se equilibrar no sono, né? Então, imagino eu que naquele momento ali a Marita ainda estava em muita perturbação, muito presa, né, no eu dela, né, do eu querendo só o Gilberto, eu, né, muito vislumbrada e apaixonada por uma pessoa. E aí ela, né, por mais que ela tivesse essa disposição, ela ainda não estava lá para, né, preparada para receber aquela bênção, né, que foi o carinho, o afeto que a dona Persília tinha para ela. A moça não apresentava outros pensamentos, palavras e objetos que não fossem Gilberto. Fascinação enredada todos os reflexos. A cada apontamento afetuoso, revidava perguntando em que lugar, em que instante seria finalmente conduzida à presença dele. Então, Marita, né, no momento de solidão dela, se fechou no mundo dela, né, no processo dela já de psicose, ela se viu ali fascinada, né, querendo uma pessoa, achando que ele era a salvação da pátria para ela. E na realidade, ela precisava estar com ela naquele momento, né? E aí o irmão Félix, compassivo, informou-nos, sem que a paciente lhe penetrasse o fundo das elucidações, que infelizmente a intervenção efetuada em favor dela não poderia ultrapassar a superfície, prevalecendo tão só para a sustentação do repouso físico, que a paixão juvenil se convertera em psicose grave, que a pobre menina se deixara arrastar pelo desvario afetivo. Então, Marita, né, tendo toda a bênção, né, todo o auxílio da espiritualidade, muito presa a Gilberto, a única coisa que a espiritualidade conseguiu fazer naquele momento para ela ali foi acalmar um pouco o estado que ela estava. Mas mentalmente, né, ali naquele processo dela dos pensamentos, ela estava vivendo um turbilhão de sentimentos. Aí eu achei uma definição de um psiquiatra, do Dr. Luan Diego, que ele coloca assim: apesar da ciência não ter descoberto exatamente as causas da depressão psicótica, é possível fazer uma associação em relação às pessoas que já sofreram com os sintomas da depressão. Desse modo, sintomas psicóticos tendem a se desenvolver depois que o indivíduo já teve diversos episódios de depressão. Então, a Marita, ela já tinha esse histórico, né? E aí foi agravando, principalmente depois que ela descobriu que ela era uma filha adotiva. E esse momento de choque, essa fascinação dela por Gilberto, só foi se agravando. E é muito interessante a gente pensar na nossa fase da vida, né? Que quando a gente começa a sentir que não está bem, que a gente deve, né, procurar um tratamento médico, seja um psicólogo, seja um psiquiatra, seja a gente começar a compartilhar as nossas dores com as pessoas que convivem com a gente, considerando que a gente está no mês de combate ao suicídio, né, o Setembro Amarelo, e assim, ao longo do mês, né, a gente já foi vendo várias reportagens de pessoas que cometeram suicídio, e a gente esquece que a depressão é uma doença que precisa ser tratada, que precisa ser cuidada, que nós, né, a partir do momento que a gente começa a sentir qualquer coisinha, né, um sentimento diferente, um pensamento adverso, de inferioridade, de solitude, que não tem nada, né, que está muito desamparada, a gente precisa começar a avaliar. E é tão importante a gente se conhecer, porque a Marita, ela se sentia sozinha e ela foi condicionando a uma pessoa a solução dos problemas dela, porque ela não queria, naquele momento, procurar outras formas, né, de se conhecer, de se tratar. E
a gente percebe por todos os mentores que estiveram, estão acompanhando ela, percebe-se neles também que a espiritualidade ela não vai operar um milagre, né, na tentativa de nos auxiliar. Eles vão até onde eles conseguem. E a Marita, né, na condição que ela está agora, né, de sofrimento, de medo, de abandono, e essa fascinação imensa, né, por uma pessoa que ela acredita que vai salvar ela, vai tirar ela desse abismo que ela está vivendo, é nada mais, nada menos que um excesso de sofrimento que precisa ser tratado, né? E a gente, nós, né, na nossa condição, porque aqui é uma personagem, mas na nossa vida, né, na vida real, né, nós aqui passamos pelas nossas lutas e a gente se esquece da necessidade de se tratar, né? De buscar um atendimento, de buscar tratamento. E aí, lá no Pensamento e Vida, Emmanuel colocou, né? O cérebro é o dínamo que produz a energia mental. Segundo a capacidade de reflexão que lhe é própria, no entanto, na vontade, temos o controle que dirige nesse ou naquele rumo, estabelecendo causas que comandam os problemas do destino. Então, assim, nada mais, nada menos, né? Os nossos pensamentos. Então, a própria obra do Emmanuel, né? Pensamento e vida. Aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente emana, se torna um reflexo de como conduzimos a nossa existência terrena, né? E, e a gente não pode esquecer da importância de nos conhecer, né? Do que se passa na nossa cabeça. Às vezes a gente vem, né, com cargas de outras existências nossas, né? Porque não vai ser a primeira e nem a nossa última reencarnação. Mas naquela condição nossa, né, nessa condição nossa, que a gente consiga nos avaliar de fato. Marita, não revelar aspecto algum para melhor, quanto à condição mental, mas o auxílio magnético surtia efeito imediato e salutar, porquanto, reajustado ao corpo denso, passou a repousar sem agitação, pelo que deixamos a dormir profundamente. Então, o passe auxiliou no descanso do corpo físico, mas ainda mentalmente ela ainda vivia, né, os sentimentos, os pensamentos dela sobre o Gilberto. E aí agora a gente já vai começar o capítulo 12. Então, né, a gente começa com um abraço, né? Porque acho que quando eu escolhi essa imagem para apresentação, acho que remete-nos à fraternidade, né? E aí Neves e eu permutávamos conjecturas quando alguém nos abraçou de afetuosa maneira. Era o irmão Félix a despedir-se. Espírito admirável, pela abnegação e pela ciência, reverenciado por todos os ceareiros do bem. Então imagina eu, né, o tanto que é acolhedor receber o abraço fraterno de um espírito, né, muito mais evoluído, no caso do que o André Luiz naquele momento, mas enxergar nele um irmão de caminhada, né, cada um no seu progresso evolutivo, né, no plano espiritual, mas percebe-se no André Luiz o respeito que ele tem por ele e pelo carinho que o irmão Félix tinha por aquela família. Parados, agora respirando as aragens que encrespavam docemente as águas da Guanabara, enquanto o céu da madrugada imprimia mais amplo realce às estrelas, enternecia-nos reconhecer-lhe o paternal carinho ao qual se fora um homem comum descansando conosco. Então, naquele momento, né, o irmão Félix, Neves, André Luiz, né, acompanhando o fim da noite, né, já o início de um dia, gratos, né, pelo acolhimento e enxergando neles mesmo essa fraternidade, essa irmandade. Aí ele coloca, né, a atitude do instrutor ao deter-se nas lutas escabrosas do plano físico educava cativando, elevação em cada frase, luz do sentimento em cada ideia. Compadecia-se, elucidava prestimoso daquelas 4 criaturas atiradas ao oceano da experiência terrestre sem a bússola da fé. Então, o irmão Félix, naquela condição, naquele momento, né, era um irmão que estava ali para acolher, que despendia de muito amor e afeto por aquela família. E
eu fico imaginando, né, eu na minha condição, que os meus mentores, né, meu anjo da guarda, ele tem muita paciência comigo. Então, assim, o amor que ele despende, o carinho que ele despende por mim e pela minha família é gigantesco, né? E eu, como encarnada, só posso agradecer a espiritualidade para aqueles que nos acompanham, né? E nessa condição aqui, o André Luiz ficou emocionado com o tanto que o Félix tinha, né, esse afeto por aquela família, que ainda é distorcida, né? Muitos não compreendiam quando ele queria passar uma orientação ou outra, mas ele sempre estava disposto a auxiliar aquela família. Aí eu fui no Livro dos Espíritos, né, e achei a questão 495. O espírito protetor abandona algumas vezes seu protegido quando este é rebelde aos seus conselhos? Aí a espiritualidade responde, né? Ele se afasta quando vê seus conselhos inúteis e que a vontade de sofrer a influência dos espíritos inferiores é mais forte. Todavia, não o abandona completamente e se faz sempre ouvir. Sendo, então, o homem quem fecha os ouvidos, ele retorna desde que chamado. Então, naquele momento, né, naquela família, a Marita ainda presa nos próprios sentimentos, o irmão Félix estava se afastando, mas ele sempre estaria acompanhando ela. Então, assim, nós, né, com os nossos mentores, quando a gente se afasta por algum outro motivo na nossa caminhada, a gente nunca está só, né? Sempre eles estão nos acompanhar, só espera o momento que a gente vai lá e chame, né? Peça para eles o auxílio, porque eles são irmãos de caminhada e eles estão ali dispostos a nos auxiliar, né? Então, nada mais do que justo. Eles também respeitam a questão do livre-arbítrio, né? Então, eles esperam o nosso momento, aquele momento que eles sentem que a gente realmente precisa, né? Eles vêm ao nosso encontro. E aí a gente, né, peguei essa cardinha aqui do Ministério da Reencarnação, porque o André Luiz começa a começa a pensar, né, sobre algumas coisas. Descobrindo algo a mais à própria intimidade, relatou-nos que vira Cláudio renascer, que acompanhara Dona Márcia ao berço, que seguira de perto a reencarnação de Marina e Marita, deixando ver nas reticências as lágrimas que semelhantes realizações lhe haviam custado, sem alardear a virtude e a superioridade em torno dos empeços vencidos. Na hora que eu peguei essa charge, até para colocar nessa passagem aqui, eu me lembrei muito da obra Missionários da Luz, né? Da passagem do Segismundo, do plano reencarnatório dele. Porque Segismundo, ele tinha medo, né? Ele traçou planos, né? Tinha tudo para vir. E ele, né, com medo de reencarnar, mas reencarnou. E aí a gente pensa na gente, né? Na hora que eu peguei a charge, eu pensei em mim mesma também, né? Na minha condição de que eu fiz 1000 tratos durante o meu planejamento reencarnatório. E aí, quando eu cheguei aqui na Terra, meio que deu uma perdida, né? Então, assim, demorei muito, né, para conhecer de fato o espiritismo, né, para me reconhecer como espírita. E aí a gente percebe que eu percebi também, né, que a gente faz um trato, só que a gente acaba se perdendo na nossa vida aqui, né? A gente não percebe que o que realmente faz sentido nessa existência, né? E aí o André Luiz, né, quando conhece a história do irmão Félix com aquela família, ele coloca como assim o processo da reencarnação, né, o compromisso que eles tinham, né, no ato de reencarnar, e quando chegaram aqui se perderam, né, em virtude de vícios, das mazelas que o mundo nos propõe, né, e aí, né, começa o derradeiro da família. Você pode passar, Cíntia? Colocou aí. E aí eu achei, numa obra chamada Reencarnação Divina Bênção, a seguinte passagem, né, sobre a reencarnação. A oportunidade da reencarnação é uma bênção divina, por excelência, concedida a todos nós. É a chance bendita da reconstrução, ocasião de inestimáveis recursos para a retomada do crescimento e do progresso. A cada reencarnação, oferimos a oportunidade de reescrevermos a nossa própria história. Então, todos nós, né,
Viemos, traçamos nossos planos no plano espiritual. Quando chegamos aqui, nos foi concedida a oportunidade de reescrever uma nova história, e dentro dessa família não foi diferente, né? Todos vieram, né, com planejamento, mas no meio do caminho se perderam, e aí vira, né, esse imbróglio, esse problema. E aí coloca, né, continuando lá. No mundo espiritual, antes de recomeçarem o trabalho terrestre, analisando as necessidades, os remorsos que lhes atenazavam as consciências, haviam prometido empregar o prêmio da internação no veículo carnal, edificando a sublimação íntima e corrigindo excessos de outras épocas por meio do suor do serviço ao próximo. Contudo, imperfeitamente, chegados à juventude das forças corpóreas, tinham abraçado paixões que lhe frustravam todas as possibilidades da libertação próxima. Cláudio e Márcia, principalmente, ao elegerem o dinheiro e o sexo desgovernados por chaves dos próprios dias, nada mais estavam conseguindo que desajustar os fundamentos da tranquilidade doméstica. Em razão disso, Marina e Marita não obtinham alicerces para a felicidade real. Então, no plano reencarnatório dessa família, a gente, né, estudando e acompanhando a obra, percebe os desvios que tem, né? E no compromisso, né, daquilo que concerne ser o pai e a mãe, né, que no caso a dona Márcia e o Cláudio, né? Quando efetivamente, né, se conheceram, eram para construir uma família, no meio do caminho se perderam. E não é uma situação que ocorre dentro, né, posso falar da minha família, mas assim, a gente sempre conhece histórias e relatos, mas a família, quando ela é muito desajustada, né, nesse processo da construção familiar, é um desafio, porque a criança, quando ela cresce num lar desajustado, a tendência é que ela não tenha aquela afetividade ou ela começa a desenvolver transtornos. E ao longo da minha caminhada, né, eu participei de alguns projetos sociais e eu conheci, assim, jovens que não tinham nenhum tipo de relacionamento com a família. E quando a gente perguntava, né, nas escolas que eu frequentava, como que era esse relacionamento, era pais divorciados ou pais que brigavam bastante, e as crianças e os adolescentes tinham uma dificuldade gigantesca de se relacionar com os pais. E quando a gente perguntava, né, nas didáticas que aplicava para eles, como era ter esse relacionamento familiar, eles falavam assim, tia, é muito difícil, porque meu pai e minha mãe não dá abertura, sempre tem discussão dentro de casa. E, e aí, quando eu peguei, né, estudando o capítulo, eu vi ali naquele momento o tanto que a família é importante na nossa construção. Não que eu já não tivesse percebido, né, porque graças a Deus, né, eu nunca presenciei discussão, nada disso dentro de casa. Mas quando eu tenho amigos que passam por essa dificuldade familiar, e eu percebo neles que é muito difícil lidar, né, com as dores. E quando a família ela é muito comprometida, não tem esse compromisso, né, de unificar, de unir, de ter aquele carinho, aquela fraternidade, aquilo que a gente sempre idealiza, né, numa família feliz, normalmente essas pessoas às quais eu convivo, né, que eu tenho conhecimento, esses jovens que eu conheci na escola, são jovens que, ao longo da vida deles, vão ter uma dificuldade gigantesca, né, até de criar uma família, porque não encontraram no próprio lar a luz necessária, né, para conduzir eles, né, no caminhar deles, no processo deles nessa caminhada terrena. Aí eu achei na obra Família, que ele coloca assim, ó, percebe que o exercício dos papéis de pai e mãe se reveste de alta significação e para os quais ninguém é convocado por acaso, excetuando o direito que cada um tem, ao longo da vida, fazer escolhas diferentes daquelas anteriormente planejadas,
Neste caso, os mecanismos próprios da vida reconfiguram os destinos daqueles espíritos que sofrerão indiretamente as consequências da deserção do plano pactuado. Então, né, fica claro que teve o planejamento, né, não conseguiram executar, no caso do Cláudio e da Márcia, se perderam, né, nas próprias escolhas, né, no decorrer da vida deles, e aquilo gerou reflexo na vida da Marina e da Marita. Marina também, ao longo da história, né, conforme a gente for acompanhando, ou já acompanhou até o presente momento, a gente percebe nela que ela também sente essa necessidade de ter um afeto, de ter uma família. Então, ela, né, tem os momentos de desvio dela, mas é o subterfúgio dela também para encontrar uma paz, né? Que a Marita está lá sofrendo, depressiva, e a Marina está tentando também buscar novos caminhos para ela, para fugir daquela realidade que ela vive. E aí o André coloca, né? Nosso interlocutor, comovido, esclareceu que isso vinha reconfortá-lo, sobremaneira, porque atendendo a ditames de afetividade e reconhecimento, alcançar a permissão para recolher Beatriz em sua própria residência. Então, logo, a esposa de Nemésio pudesse retirar-se da esfera física depois da desencarnação. Aí, aquela hora que a gente sempre pensa, né, no caso, eu penso, que quando desencarnar, quem me acompanha em outros grupos de estudo, né, é uma brincadeirinha do umbral, mas, assim, a gente sempre espera que sejamos acolhidos, né, do outro lado por aqueles que nos amam, né, principalmente pelos nossos entes, né, pelos nossos pais, pelos nossos avós, após o nosso desencarne. E aí, nesse momento aqui, né, quando relata, né, a felicidade de acolher uma pessoa que está em comorbidade sofrendo ainda no plano terreno, né, que é a Beatriz, e que quando ela desencarnar, ela vai ser acolhida naquela casa. Então, para ele é uma bênção, porque, assim, qual é o sentimento que passa no coração daquele espírito, né, de saber que vai poder acolher uma pessoa que é muito quista por ele, né? Isso é muito importante, porque a gente percebe lendo essa obra do André Luiz, essa e até no nosso lar, né, quando a Laura acolhe a neta dela, que havia desencarnado em virtude de uma tuberculose, a gente percebe que esses espíritos, né, quando tem a oportunidade de acolher aqueles, né, que estão partindo em seus lares, né, para confortá-los, né, diante da dor da morte, né, porque uma coisa é a pessoa saber que vai morrer, outra coisa é ela estar preparada para a morte, né, e aí esse acolhimento já do outro lado, no plano espiritual, já é mais reconfortante para a pessoa saber que ela não está tão sozinha. E aí eu coloquei uma passagem, né, na casa do Lisíadas, no nosso lar, que coloca assim: respirava-se ali doce e reconfortante intimidade. Não conseguia disfarçar meu contentamento e enorme alegria. Aquele primeiro contato com a organização doméstica na colônia envelava-me a hospitalidade cheia de ternura, arrancava-me ao espírito notas de profunda emoção. Quando o André Luiz foi convidado, né, lá na obra Nosso Lar, para ir passar uma temporada na casa do Lusíadas, ele não imaginava como seria um lar, né, no plano espiritual. E aí, quando ele fala, né, que arrancava ao espírito notas de profunda emoção, porque é o sentimento de família, né? O espírito, quando ele, nesse processo, né, a Beatriz vai desencarnar, mas o espírito já está do outro lado se preparando para acolher ela, né? E aí eu quis trazer só essa passagem para a gente entender que nunca estamos sós, né? Já desde o início a gente está sendo acompanhado pelos bons espíritos, mas que a espiritualidade sempre se prepara para nos acolher. Então, da mesma forma que a Beatriz está sendo preparada, né, para o desencarne, e do outro lado ela vai ser bem recebida, até para sentir esse afeto que o André Luiz teve quando chegou na casa da Dona Laura, lá no plano espiritual, é esse sentimento de gratidão, de saber que sempre tem alguém a nos olhar e a nos cuidar. Em dado instante, a figura de Marita invadiu-me o cérebro. Afeiçoara-me à pobre menina.
Era uma filha espiritual que tocava resguardar solicitadamente. Abracei-a fraternalmente, expressando-lhe em silêncio votos de paz e otimismo. Ela respondeu de modo instintivo, acalentando vagas ideias de reequilíbrio e esperança. Na hora que o André Luiz, né, deu esse abraço nela, Marita já estava bem perturbada, ela estava querendo respostas, precisava falar com a mãe dela, e naquele momento de aflição, né, o André Luiz, né, no ato de acolher, de passar um pouquinho de confiança para ela, que eu acho que quando a gente está passando por tribulações na vida, eu acho que sempre vem alguém, nos abraça e fala, tá tudo bem, né? A gente sempre vê a imagem de Jesus nos abraçando, e nesse momento, né, foi o abraço do André Luiz nela, né, para acolhê-la, mostrar para ela que tudo ia caminhar para ela. Aí na Teia das Reencarnações, aí na obra Fonte Viva, coloca assim, né, amor fraternal. Na Teia das Reencarnações, os títulos afetivos modificam-se constantemente. É que o amor fraternal, sublime e puro, representando o objeto supremo do esforço da compreensão, é a luz imperecível que sobreviverá no caminho eterno. Então, o amor, ele nunca, né, vai deixar de existir. E aqueles laços afins, né, aqueles que a gente vai cultivando ao longo da vida, né, os nossos com a nossa mãe, com o nosso pai, com os nossos avós, com os filhos, com os netos, né, nunca vão deixar. E essa fraternidade é muito importante no acolhimento, né, porque quando encarnados, aquele momento que a gente precisa de um refúgio, ter um colo para nos acolher, né? E no plano espiritual é aquele que está sempre zelando por nós, né? São as nossas estrelinhas, né? Que a gente batiza, né? Quando desencarnam. E aí depois ele coloca, né? Depois de alguns minutos, pressionada pelas lembranças, caminhou para o telefone e chamou Dona Márcia, perguntando se ela viria na parte da tarde a Copacabana, e informada afirmativamente, rogou à mãezinha adotiva que a procurasse, se possível, às 4. Marita, ela já estava bastante angustiada com a situação que aconteceu entre ela e Cláudio, né? E aí ela vai, né, na tentativa, né, de receber o consolo da mãe, ela liga, né, para Dona Márcia, querendo, né, que naquele momento ela, como mãe, ela acolhesse ela. Só que, infelizmente, Dona Márcia não era tão generosa assim. Qual seria, aí lá no Livro dos Espíritos, né, a questão 775, qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços da família? Uma recrudescência do egoísmo. Então, se os laços não existem, né, a tendência é que o próprio egoísmo, né, ele seja predominante. Então, cada um por si, né, e Deus por todos, naquele momento ali. Então, se a gente puder, ao longo da nossa vida, né, começar a trabalhar também os nossos laços afetivos, é de extrema importância. E aí, continuando, é na ingenuidade da moça inexperiente, relatou a confissão que Cláudio lhe fizera descrever-lhe os modos lance por lance. Espantara-se, sofrera muitíssimo, jamais esperava por semelhante ocorrência. Dona Márcia patenteou no semblante sereno absoluta incredulidade e participou que o marido, na véspera, a convidara para conversação, à parte comunicando-lhe certas apreensões. Dissera-lhe que à noite, no entendimento mantido, não tivera coragem de mencionar o assombro que o perseguia. Entretanto, após meditar aturadamente, deduzira que ela, Marita, necessitava da proteção de um psiquiatra. Quando a gente, né, lá atrás, quando fala do acolhimento, a gente percebe, né, na Dona Márcia uma certa frieza, por mais que ela acolha a palavra da Marita, ela se manteve distante, né, porque ela se manteve presa à própria fala, né, do Cláudio na noite anterior. Então ela já chegou sabendo mais ou menos o que a Marita ia falar para ela, né? E aí na obra Vida e Valores do Raul Teixeira ele coloca assim, ó:
Afinal de contas, que mundo é este? Em que mundo estamos vivendo? Esta é uma pergunta crucial, porque quando a formulamos, não podemos esquecer que fazemos parte deste mundo. Não é um mundo lá fora, como se fôssemos dele independentes. Este mundo no qual estamos identificando tantas catástrofes de violências e tragédias comportamentais é o mundo que estamos fazendo. E aí a gente pensa, né, conforme o Raul fala, que é o que a gente está construindo, né? A dona Márcia com a frieza dela, a Marita com as dores dela, a ausência de acolhimento das pessoas umas pelas outras, o nosso ato, né, no nosso próprio egoísmo, de pensar às vezes só na gente, esquecer do nosso semelhante, e não perceber que as nossas ações geram reflexo na vida do outro também, né? E a dona Márcia, como mãe, ela deveria ter sido mais fraterna, né? Acolher as dores da Marita. Porque naquele momento, quando a Marita ela percebe que a mãe não tem tanto sentimento por ela, o que que se passa no coração daquela jovem ali? De dor, né? De solidão, de saber que realmente nem a mãe, a qual ela tinha abraçado como mãe, tinha um sentimento, né, de acolher e de cuidar e de ajudar ela. E aí, na obra Vitória sobre a Depressão, do Divaldo, ele coloca assim, ó, o ser humano, ao comprometer-se perante as leis divinas, fica assinalado por marcas que lhe fixam difíceis de ser removidas. Mesmo quando superados os equívocos e integrado ao concerto harmônico da sociedade como permanente advertência, para não mais incidir nos mesmos equívocos. A ansiedade, culpa, medo são algumas das emoções que se manifestam após o comprometimento, assinalando no inconsciente a necessidade da libertação da mácula, mediante a sua diluição, que se encontram no alcance de todo aquele que deseja a harmonia e a saúde. Então, quem sofre, ele precisa ser cuidado, ele precisa tirar aquele sentimento, né? Porque a cada momento que vai passando, as dores, o sofrimento, o sentimento de culpa só tende a aumentar. Então, a busca, né, de aliviar, de tirar aquele peso, né, da alma, se faz necessário. E aí, continuando, né, Cláudio se apresentou lá, lépido e bem posto junto dele, o acompanhante desencarnado, ao qual ele se for a sombra, não mais se admirando vê-los visceralmente associados, pensando e falando em absoluta simbiose. Cláudio, já no processo dele obsessivo, né, já recebendo interferência, não percebia que os pensamentos que viam, né, sobre ele já não eram nem dele, né? Ele tinha o obsessor dele naquele momento, né? Tinha total controle dele. Aí no mecanismo da mediunidade, ele coloca sobre essa questão, né, da obsessão, simbioses espirituais. Compreende-se que toda criatura se movimenta no seio das emanações que lhe são peculiares. Intuitivamente, percebemos os processos simbióticos dentro dos quais se efetua a influência e ação das inteligências desencarnadas que tornam alguém para instrumento de suas manifestações. Então, Cláudio, sem perceber, né, deu total abertura em virtude das próprias escolhas também, lembrando que o obsessor, ele só tem influência direta também sobre o obsediado, através da própria conduta e dos próprios pensamentos, né? Aí eu coloco, né? Obsessor e obsediado passaram a trocar impressões de cérebro a cérebro. Alguns momentos de ajuste silenciosos e mecânico, que um observador terrestre interpretaria como vertiginosa fabulação. Então, se perceber, normalmente a gente nem percebe, né? Acho que é tudo normal, mas a pessoa, quando ela está recebendo muita influência, né, do obsessor, ela se transforma. Então, quem tem uma convivência maior, né, com a pessoa, ela começa a perceber a forma como ela age, né? E o Cláudio, né, a dona Márcia nem dava muita moral para ele também, mas assim, se tivessem prestando atenção na conduta dele, né,
Por isso que é muito importante a gente se conhecer e também prestar atenção naqueles que caminham com a gente, né? Para também estar auxiliando eles na caminhada. E aí, Cláudio, né? Perdido, recebendo total influência. Aí, Dia da Cruz, né? Na obra A Obsessão em Suas Máscaras, coloca, né? Todo bem é expansão, crescimento e harmonia, e todo mal é condensação, atraso e desequilíbrio. E arremata. O bem é a onda permanente da vida a irradiar-se como o sol, e o mal pode ser considerado como sendo a mesma onda a envolvê-la-se sobre si mesmo, gerando a treva enquistada. Então, o que a gente passa é aquilo que a gente, né, ao longo da vida vai colocando como sendo nossas, né, os nossos pensamentos, as nossas ações, e a interferência que a gente recebe, né, desses espíritos que caminham com a gente, né, como uma colega fala, né, nossos instrumentos de edificação. Então, se ele está caminhando com a gente está dando espaço, a gente também está aqui para instruí-los, né? E da mesma forma, eles estão aqui para nos mostrar as nossas fraquezas e nos colocar de novo à prova. Aí, Dona Crecina prometeu satisfazê-lo, recolhendo a gorjeta e anunciando que telefonaria para a moça, depois de ajuste a sorrirem ambos no aperto das mãos. Dona Crecina era dona de um bordel, e Marita, né, no desespero, vendo que ela não tinha sido acolhida pela mãe, né, a tentativa dela agora era o Gilberto. Dona Crecina, sabendo que ela era filha, né, do Cláudio, foi ao encontro dele e informou que a Marita queria se encontrar com Gilberto. E, ao meu ver, ela, né, na tentativa, né, de ajudar a menina, né, porque achou que a menina também não estava tendo uma conduta muito certa, mas ela também não foi, porque a partir do momento que ela relata e ela recebe um dinheiro, né, como benefício pelo ato que ela fez, também não acrescentou muita coisa. Então, assim, ela continua errada, né, não teve uma conduta muito coerente, mas ela facilitou para que Cláudio, né, que já estava recebendo influência, né, do obsessor sobre conduta e tudo mais, né, e sobre o desejo que ele tinha em ter a Marita, né, sobre posse dele. Então, Cláudio pagou ela, né, e telefonou para Gilberto. Cláudio aproximou-se do telefone e vacilou um instante. Pensou consigo se era a primeira vez que dirigiria ao rapaz que detestava. Ele já não era muito simpatizante do Gilberto, né, porque ele sabia que a Marina gostava dele e a Marita também era apaixonada por ele. Aí, efetivamente, escoados, que foram alguns minutos, achávamos-nos no quarto de Cláudio Gilberto, o assessor espiritual do Nogueira e eu no lugar indicado, né? Então, naquele momento ali, o André Luiz já, né, observando a interferência que o obsessor tinha literalmente sobre o Cláudio, ele ficou observando como ele ia agir naquele instante a seguir, né? Porque Cláudio, né, lá atrás, ele já não tinha um afeto pelo Gilberto. Ele queria, de tudo, né, Marita para ele. E aí, né, o André Luiz, naquele momento, ele fica até, vamos colocar aqui, impressionado, né, com a forma que o obsessor tinha dominância sobre ele. E, ó, invariavelmente ligado ao vampirizador que o não perdia, começou dizendo ao filho de Nemésio que ele entendia a situação com clareza e que o sabia, de certo modo, inclinando para Marina. Então, naquele momento que Cláudio, né, foi ao encontro de Gilberto, eles perceberam a forma que o obsessor, né, ele agia sobre o Cláudio. Na verdade, muitas vezes, nos perguntamos se não deveríamos colocar a possessão partilhada entre as obsessões espiríticas, vista que o termo possessão está indicando a subjugação do encarnado pelo espírito desempaixado da matéria. O espírito encarnado sofre a influência e ação inferior através das regiões em que se situam o sexo e o estômago,
e recebe os estímulos superiores ainda mesmo procedentes das almas não sublimadas através do coração e do cérebro. Tirei essa passagem da obra da Marlene Nobre, né? Obsessão e suas máscaras. E aí continua André Luiz, né? Salientou que, de certo, a menina bisonha, ao albergar-lhe os testemunhos de apreço, escorregara a paixão que lhe devastava agora a juventude em psicose e doença. Fantasiou que a menina andava desorientada e enferma, temia um choque, não dispunha de outro remédio senão pedir-lhe aquele tipo de cooperação. Se Gilberto aprovasse a ideia, ele próprio, Cláudio, se incumbiria de buscá-la no endereço marcado, não só com a notícia positiva da viagem no bolso, de modo a proporcionar-lhe renovada alegria, ao mesmo tempo que poderia apresentar-lhe a ela as desculpas dele quanto à ausência. Então, Cláudio, quando foi ao encontro de Gilberto, narrou uma história sobre a jovem, colocando como se ela estivesse enferma, mas que ele queria auxiliar ela de toda maneira, né? E Gilberto, né, também querendo fugir, porque ele gostava da Marina, achou como um subterfúgio, né, aceitar a ideia que o Cláudio estava impondo a ele, né? Sugerindo a ele. E aí, continuando, ele coloca, né? Montada a obrigação que os jungia, separaram-se com um abraço efusivo, enquanto de nossa parte, rumamos do Lido para o Flamengo, penosamente intrigados, conjecturando sobre o que estaria por suceder. Então, André Luiz já estava preocupado, né, porque a partir do momento que ele percebeu, né, a ação do Cláudio sobre o Gilberto, ele já imaginava o que o Cláudio poderia estar fazendo com a Marita. E aí, daí ele continua. O parceiro desorientado, enfermo ou infiel é aquele homem que a parceira, em existências anteriores, conduziu à perturbação, à doença, à deslealdade, por meio de atitudes que os segregaram em deploráveis estados compulsivos. E a parceira, nessas condições, consubstancia necessidades e provas da mesma espécie. Tão somente na base da indulgência e do perdão recíprocos, mais facilmente estruturáveis no conhecimento da reencarnação, com as imbricações que lhes mostram consequências da equipe e da família, conseguirão o companheiro e a companheira do lar o triunfo esperado nas lides e compromissos que abraçam, descerrando a si mesmo a porta da luz, da libertação. Essa passagem eu tirei da obra, né? Vida e Sexo, Fio, Espírito, André Luiz também. E aí ele coloca, né, que os laços afetivos, né, que nos unem são muito maiores, né? E o desenlace desse sofrimento, né, que a Marita vai passar nos próximos capítulos, já vem de sentimentos de outros momentos. E que o Cláudio, né, nesse momento, passando pelas perturbações que ele passa, pelo processo obsessivo também, ele nem percebe. Claro que ele age errado, porque já é algo que ele carrega, né? Não é uma coisa imposta pelo obsessor. Mas se faz necessário a gente preservar os nossos pensamentos e as nossas ações sobre o que passa na nossa cabeça sobre o próximo. Porque a gente não está tratando só de um processo de depressão, sobre um processo, né, que a tendência é piorar e vira né, um suicídio, dos problemas familiares, mas daquilo que nos concerne, né, na nossa vivência diária, como pessoas, como família, para a gente vigiar os nossos pensamentos e começar a compreender o que a gente pode fazer de diferente, né? O Cláudio ali não pensou, porque passou a vida inteira cuidando de uma jovem, mas algo maior do que o próprio pensamento que ele devia tratar como paterno, né, como fraterno, estava passando para algo além. Esse foi a minha apresentação, né? Agradeço, peço desculpas pelos últimos capítulos,
mas a voz sumiu aqui e foi, mas agradeço a atenção de todo mundo. Espero, né, ter compartilhado um pouquinho de conhecimento e desse momento que eu passei estudando esse capítulo aqui, que tem 2 meses, mais ou menos. Muito obrigada.